Assunto sensível aqui e vamos dividir ele em dois blocos, porque de fato são dois assuntos bem diferentes aqui. O primeiro é a respeito da recuperação judicial do Vasco e que o ex-presidente Jorge Salgado poderia estar melando esse pacto de acordo aí com os credores. Mas como assim ele poderia estar melando? Lembrando que para que a recuperação judicial aconteça, o Vasco precisa não só fazer um plano, mas que os credores aceitem esse plano. Se os credores falarem não aceitamos, não tem negociação, beleza? E o Salgado é um dos credores e um credor grande. O Vasco deve ao Jorge Salgado 25 milhões de reais. O Salgado empresta dinheiro para o Vasco há muitos anos, enquanto presidente e antes de ser presidente, tá bom? E os companheiros do Papo na Colina fizeram uma entrevista com o Jorge Salgado, curtinha ali, e o Salgado se pronunciou, inclusive emitindo uma nota. Ele explicou toda a situação. Eu vou primeiro trazer para vocês os detalhes e aí no final eu dou a minha opinião. Primeiro aqui vamos a aspas do Salgado sobre o porquê que a intenção dele é recusar aí essa proposta que está sendo feita para os credores. Por diversas vezes tentei fazer acordo com o clube a partir da 777 e também na gestão do Pedrinho. Eu recebo a proposta, analiso, não precisa receber de uma vez, pode ser parcelado, mas nunca obtive resposta. Diante disso, recorri a um advogado para cuidar dos meus interesses na recuperação judicial, tentar minimizar essa porrada no meu crédito. Estão querendo me dar um desconto de 90% e me pagar só 10%. Em que condições? Depois de aprovada a recuperação judicial, nas condições do Vasco, só vou receber 10% do valor e 3 anos depois da aprovação da Assembleia. Ou seja, além disso, ainda vou ter que esperar 16 anos para receber esses 10%. É um calote absurdo. Ajudo o clube há 50 anos e sou uma vítima. Isso vai ser discutido em uma Assembleia Geral no Vasco. Eu e alguns credores não queremos aceitar. Queremos tentar uma solução diferente. Não posso receber 10% do que emprestei em 19 anos. Como vou abaixar a cabeça e aceitar isso? Tá bom? E aqui vai uma nota que o próprio Jorge Salgado emitiu a respeito de toda essa situação que ficou pública, gerou vários debates. Foi naquele período ali que eu fiquei ali uns dias sem gravar vídeo. E aí tem uma novidade que eu vou trazer no bloco da sequência, e por isso que eu juntei os dois assuntos do Salgado numa questão só. Vamos à nota do Salgado. Como é fato e público, de amplo conhecimento dos vascaínos e registrado oficialmente nos balanços do Vasco, fui procurado ao longo dos anos por diferentes administrações para socorrer financeiramente o clube em momentos de dificuldades, independente do viés político. Sempre colaborei dentro das minhas possibilidades. Por diversas vezes, o clube não conseguiu honrar com seus compromissos para comigo. Em todas essas situações, sempre estive pronto para conversar, buscando um entendimento amigável. Quando assumi a presidência do Vasco no início de 2021, encontrei uma situação caótica, salários atrasados, inadimplência com praticamente todos os fornecedores, contas bloqueadas, receitas antecipadas, zero no caixa e sem crédito na praça. Para manter o clube em funcionamento, tive que fazer importantes aportes pessoais para pagar toda sorte de despesas no momento em que ninguém estava disposto a dar crédito ao Vasco. Para minha surpresa, o plano de pagamento aos credores proposto pela atual administração na recuperação judicial apresentou condições alvitantes para a quitação do meu crédito. Um desconto de 90% no valor da dívida a ser pago com 3 anos de carência, dividido em 16 anos. Eu procurei mais de uma vez a diretoria administrativa na busca de um entendimento e sequer fui recebido. Diante de tal situação, constituí advogado para estudar o caso e buscar uma solução justa. Não é razoável tratar um credor que nunca se furtou a colaborar com o clube desta forma. Isso também não é nada bom para a imagem e credibilidade do Vasco, justamente no momento que precisamos de parcerias com novos investidores para alavancar o futuro do clube. Permaneço, como sempre estive, à disposição da atual diretoria para dialogar. Jorge Salgado. Galera, eu vou fazer meu primeiro comentário aqui porque a gente vai partir para um outro polo. Olha, eu sei que a torcida do Vasco, com razão, na sua enorme esmagadora maioria, detesta o Salgado. E com razão, tá? Eu, inclusive, falei pro próprio, sou muito sujeito homem, na entrevista que ele me deu, e agradeço muito lá no Futebolaço Podcast, e eu tenho que ser sujeito homem e honrar as minhas calças do meu jeito. Eu sempre sou uma pessoa educada e polida para falar com as pessoas, tá? E, assim como eu já falava no canal, fiz questão de falar para ele. Eu falei, Jorge, na minha opinião, você é o pior presidente da história do Vasco. Ele até me chamava de Dioguinho, né? Pô, Dioguinho, você tá pegando pesado comigo, não é bem assim e tal. Enfim, ele levou na desportiva. Para te falar sobre o Vasco com cifras gigantes.
do possível acordo com a Nike. Já havia contado para vocês que entre Vasco e Nike está tudo praticamente acertado. A Nike deve ser a fornecedora de material esportivo do Cruz Maltino a partir de janeiro de 2026. O que eu não consegui avançar foi em relação às cifras. E o pessoal do Lance assegurou nessa sexta-feira que a proposta feita pela Nike ao Vasco prevê até 300 milhões de reais em 7 anos de contrato. Confesso que considerei as cifras astronômicas. Esse valor, ainda que incluindo bônus e royalties, é muito acima da realidade, por exemplo, com a qual o Vasco tinha. O acordo com a capa prevê pagamento de 600 mil reais fixos por temporada, além de um percentual e royalties. Importante dizer também que com esses 300 milhões de reais em 7 anos, o Vasco vai ter um contrato melhor do que o Corinthians, cuja parceria com a Nike vem de décadas. O Timão tem direito a 30 milhões de reais fixos por temporada e o restante atrelado à meta de vendas. Só para completar, em relação ao Vasco, a expectativa é de que o clube se torne o grande cartão de visitas da Nike na América do Sul, até por conta da iminente saída da Nike. Eu quero falar sobre Gabriel Pirani, o meia, né, que jogou até no Fluminense. O Vasco sonda a situação do jogador que está nos Estados Unidos também, tá para voltar para o Brasil, e o Vasco sonda a situação do atleta. Confesso para vocês que não é um grande jogador, é um bom jogador, razoavelmente bom, e pode ser importante para esse estilo do técnico Fernando Diniz de aproximação e passe. Vamos ficar de olho aí nesse nome, Gabriel Pirani. Outro nome que eu quero falar com vocês, e esse sim, o Vasco tem um pouco mais de oportunidade e chances de fechar caso avance numa proposta, é no Vitor Sá, tá? Informações que eu tenho de forma exclusiva é que o jogador quer sair da Rússia, tem a prioridade de vir para o Rio de Janeiro por conta do seu filho, tá? E também tem a facilitação dos rivais hoje do Vasco, né? Flamengo, Botafogo e Fluminense terem opções interessantes nos seus elencos, que fazem aí o Vasco, né, ser o mais promissor destino, já que o Vitor Sá prefere, tá? É uma preferência, não é uma exigência, jogar no futebol carioca. Eu falo para vocês, o Vitor Sá, apesar dos 31 anos de idade, é um excelente jogador, está no Krasnodar lá da Rússia, renovou seu contrato lá, né, anteriormente, agora em setembro, mas quer voltar ao Brasil, quer sair do Krasnodar e, obviamente, tá, tem contrato até o meio do ano que vem, de 2026, mas não pretende ficar na Rússia. Os russos têm aí a cultura, né, de cumprir contratos, dificilmente liberam, mas parece que o jogador tem um respeito lá na Rússia, da diretoria, de todas as pessoas ligadas ao clube e aprecia essa possível saída. E, obviamente, todos nós sabemos que um jogador do nível do Vitor Sá, que é um nível interessante no mercado, vai trazer muitos concorrentes. Isso é fato. Será que o Vasco vai estar preparado para esse mercado da bola, um mercado mais seco? Será que o Vasco vai fazer contratações pontuais? Enfim, o Admar vem trabalhando também em renovações contratuais, que é algo muito difícil no Vasco, porque tem nomes importantes e muito caros nesse momento da temporada. Enfim, quero saber a sua opinião. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o gigante da colina. Comente aí o que achou do vídeo e compartilhe com outros vascaínos. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!